Olá, gente, professor Carlos Clay para mais uma aula de matemática. Desta vez, nós vamos gravar uma aula respondendo e comentando o simulado de matemática do Grupo Escolar Ana Oliveira, a pedido da diretora Maria Eliciana dos Santos, ou Eliciana. Esse simulado é referente ao 9º ano do ensino fundamental, tá certo? Vamos lá. Questão 1. Na reta numérica abaixo, o ponto G corresponde ao 0 e o ponto H ao 2. Então aqui eu tenho o ponto G, que marcando o 0, eu tenho o ponto H marcando o ponto 2. Nesta reta, o ponto correspondente ao inteiro menos 3 está. Eu quero saber onde está o ponto menos 3 aqui. Bom, o ponto menos 3 vai estar à esquerda do 0, porque ele é um número negativo. Preste atenção, aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho menos 4. O ponto menos 3 vai estar aqui mais ou menos, ou na metade entre E e F. Olha só, ponto menos 3. Resposta, letra B. Vamos analisar com calma essa reta numérica. Vejam só, gente. A reta dos números inteiros, ela é assim disposta. Eu tenho um ponto 0, à direita do 0 eu tenho os números positivos e à esquerda do 0 eu tenho os números negativos. Tem gente que se atrapalha quando trabalha com números negativos, principalmente com essa reta numérica, mas é a coisa mais simples do mundo, gente. Pelo que a questão enunciou, eu tenho que aqui é o ponto 0 e aqui é o ponto 2. Então eu já entendi que entre um ponto e outro, eu tenho a distância de 2. Pode ser 2 centímetros, pode ser 2 metros, 2 quilômetros, isso não importa. Mas eu tenho 2. Então, eu numerei aqui de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, e aí vai. É infinito isso aqui. Do lado esquerdo, é a mesma coisa. Vamos ignorar o sinal um pouquinho só. Vamos pensar só em número. Você pegou uma régua e mediu. Do 0 até aqui, deu 2. Não deu 2 negativo, deu 2, uma distância de 2. Daqui para cá deu mais 2, ou seja, 4. E daqui para cá deu mais 2 também, que dá uma distância 6 da origem, que é o 0. Então eu estou falando de distância, eu não preciso considerar o sinal negativo. Distância. Mas quando eu falo de reta numérica, aqui eu estou falando de posições. E as posições à direita do 0 são positivas e à esquerda do 0 são negativas. Aí você fala assim, professor, por que eu não coloco o 0 no início e trabalho só com os números positivos? Porque na física, principalmente, nós trabalhamos muito com os números negativos. Você lembra da temperatura? Está uma temperatura de 40 graus, ou seja, 40 graus positivo está à direita do 0, está muito quente. Mas você pode ter regiões do planeta Terra que tem uma temperatura, por exemplo, de menos 40 graus, ou seja, está à esquerda do 0 e corresponde a uma temperatura muito fria. Normalmente essa escala aqui dos números inteiros, quando eu trabalho com temperatura, eu deixo ela na vertical. E na vertical eu tenho os números que estão abaixo do 0, que são os números negativos. E acima do 0, que são os números positivos. Então, gente, na física e nos acontecimentos do dia a dia, a gente trabalha muito com números negativos, certo? Então, a gente tem que se acostumar. Mas aqui é fácil, não tem grandes dificuldades. Basta você entender esses pontos aqui como distância em relação ao 0. E quando você trabalha com distância, você pode esquecer, por enquanto, o sinal negativo, já que lhe atrapalha, ou se lhe atrapalha, certo? Na física também, quando vocês estudarem no primeiro ano cinemática, vocês terão uma reta dessa aqui indicando posições de um móvel, de um carro, por exemplo. Ele está na posição 2, então depois ele passa a estar na posição 4, ou se ele estiver antes da origem, que é o 0, ele vai estar na posição menos 2, ou na posição menos 4, aí eu tenho que dizer o sinal, que é para indicar a posição aonde ele está. Eu não sei se vocês já viram nas pistas, nas rodovias, algumas placas com o número do quilômetro, tipo quilômetro 200, quilômetro 180. Ali são as posições. Só que nessas rodovias nós não temos posições negativas. Nós só temos positivas em relação ao 0 que começa numa determinada cidade. Mas fisicamente falando e estudando, eu posso ter números negativos sim. Aí eu vou pegar o seguinte, o ponto médio entre 0 e 2, e eu divido isso aqui no meio, eu tenho um ponto 1. Vê se não é. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai. Agora, à esquerda do 0, eu tenho 0, 1, 2, eu não estou falando do sinal porque eu estou falando de distância. 3, 4, olha só, eu já achei o ponto 3, certo? Mas veja que eu não falei
o sinal negativo, mas o correto é falar 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aí eu acho o ponto menos 3, que está entre a letra E e a letra F. Vamos à questão 2. Observe a tabela ao lado, onde foram registradas as temperaturas de algumas cidades brasileiras em um determinado dia de inverno. A tabela é essa aqui. Considerando os estados e as temperaturas das respectivas cidades, essa tabela pode ser representada pela reta. Bom, aí eu tenho várias retas aqui e eu quero saber qual é que representa as informações dispostas na tabela. Simplesmente isso. Na tabela eu tenho as cidades referentes a cada estado e sua respectiva temperatura, certo? Por exemplo, São Paulo, menos 4, Paraná, menos 2, Rio Grande do Sul, menos 6, Rio de Janeiro, 2, Ceará, 6. Gente, a questão não falou qual é a graduação dessa escala. Por exemplo, se a escala está graduada de 2 em 2 pontos, de 3 em 3 pontos. Aí eu vou pegar aqui o seguinte, eu vou pegar essa temperatura do Ceará aqui, 6, ela é positiva. As temperaturas positivas estão à direita da escala. Se a escala estivesse na vertical, elas estariam acima do zero. Então vejam só, eu vou considerar essa primeira escala aqui só para que vocês entendam onde eu quero chegar. Aqui é o ponto zero. Então se eu fizer a escala de 2 em 2, eu teria 0, 2, 4, 6. Eu teria que ter Ceará aqui. E eu não tenho Ceará nesse ponto aqui em nenhuma escala. Então ela não pode estar sendo graduada de 2 em 2. Se eu disser que ela está sendo graduada de 3 em 3, eu teria 0, 3, 6. Eu teria que ter o Ceará aqui. Eu não tenho nenhuma escala. Então, provavelmente, e aí eu não vou perder mais tempo com isso, essa graduação ela foi feita de 1 em 1. Então, vejamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu comecei com Ceará porque é positivo e já é um extremo, é a maior temperatura, para facilitar aqui o meu raciocínio. Então, eu tenho Ceará nesse ponto aqui. De novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 graus à direita do zero, positivo. Então aqui é Ceará. Só que eu tenho duas opções que tem Ceará aqui nesse extremo. É a letra A e a letra D. Então com certeza, gente, com certeza, não pode ser B e nem C. Então já facilitei minha vida. Vamos ver agora o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 2 graus positivos, ou seja, à direita do zero nessa escala. Então vamos lá. 0, 1, 2. Então tá certo, aqui tem Rio de Janeiro à direita do zero, 2 pontos. Vamos ver a letra D? 0, 1, 2. Então o Rio de Janeiro não vai me ajudar a descobrir qual é a questão correta. E vejam que eu deixei as escalas coloridas para não misturar, porque elas ficaram muito próximas uma da outra. Então eu coloquei cores para distinguir. Vamos agora pegar o menos 6. Menos 6 é o extremo, porque é a menor temperatura que nós temos na tabela. Ela está à esquerda do zero porque ela é negativa. Então vamos ver que representa uma cidade do Rio Grande do Sul. Então olha só, 0. Vamos contar, esqueça o sinal que nós estamos contando distâncias. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim nós colocamos o sinal menos 6, que está à esquerda do zero. Está nessa posição. Então aqui eu tenho menos 6, Rio Grande do Sul. É isso? Menos 6, Rio Grande do Sul. Então, letra A, porque na letra D está dizendo que menos 6 é São Paulo. Então, não é São Paulo. São Paulo seria menos 4. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, menos 4. São Paulo seria aqui. Então, resposta da questão, letra A. Bom, gente, mais uma questão de reta numérica. Observe a reta graduada representada no desenho abaixo. Então, eu tenho uma reta dos números inteiros, tá? E aí pergunta, o número menos 19 sobre 5, nesta reta numérica, está localizada entre... Aí tem as opções. Para eu saber aonde está localizado esse número, é claro que eu vou efetuar essa divisão de 19 por 5. E aqui está. Gente, eu não vou mostrar não, tá? Isso aí, porque nono ano, pô. Já tem que estar sabendo, me desculpa, mas já tem que estar sabendo fazer divisão. Então, olha só, eu achei o número 3,8 que tem sinal negativo, porque aqui já começa com sinal negativo aqui. Então, é menos 3,8. Então, está à esquerda do zero. Então, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3. Ele aumenta, os números aumentam da direita para a esquerda. Olha só, 0, 1, 2, 3, 4. Então, 3,8 deve estar aqui entre o menos 4 e o menos 3.
3, 3,1, 3,2, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Então, está aqui nesse intervalo, certo? Eu digo, os números aumentam, as distâncias aumentam, porque eu não estou considerando sinal. Mas os números têm sinais, tá? Na reta é menos 1, menos 2, menos 3, menos 3,8, tá? É assim que a gente faz, beleza? Quando eu falo que aumentam, é porque eu estou considerando a distância entre o zero e esta posição que está à esquerda. Não confundir. Então, resposta, letra A. Questão 4, gente. Mais uma vez, utilizando a reta numérica. Na reta abaixo, o número menos 2,5 está indicado pela letra. Olha só, eu quero indicar onde está o número menos 2,5. Então, vejamos, gente. Olha só, na reta eu tenho 0, menos 1, menos 2, menos 3. Só que entre menos 1 e 0, a reta me dá esse ponto, que com certeza é o ponto médio. Se é o ponto médio, eu tenho aqui 0, 0,5, menos 1, menos 1,5, menos 2, menos 2,5. Então, é o ponto P. Eu estou demarcando aqui essa régua novamente. Eu só estou preenchendo, tá? São negativos, estão à esquerda do zero. Gente, tem gente que atrapalha e confunde muito isso. Preste atenção. O número 2,5, ele é maior do que 2 e menor do que 3. O número 2,5, a distância. Isso quando eu falo de distância até o zero. A distância 2,5 é maior que a distância 2 e menor que a distância 3. 3 está mais distante do zero. Porém, quando eu falo de números positivos e negativos, na reta dos números inteiros, e nunca esqueçam isso, sempre o número que está à direita é maior do que aquele número que está à esquerda. Então, menos 2,5, ele é menor do que menos 2. Os números mais próximos do zero são maiores. E menos 3, ele é menor do que menos 2,5. E se tu pensa assim e vai tentar chegar de 0 até 2,5 aqui, você pode se atrapalhar. Então, o correto é você, o mais ideal, né? Não é que seja o correto, é você ir contando, independente do sinal. Então, você dividiu aqui em meio, de meio em meio, né? De 0,5 em 0,5, e você vai contando 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Então, 2,5 está aqui no P. Lembrando, é claro, que são números negativos. Portanto, letra A. Questão 5, gente. A professora escreveu no quadro negro a seguinte expressão. M é igual 40 menos, abre colchete. Então, dentro do colchete nós temos 5 ao quadrado mais, abre parênteses. Dentro do parênteses nós temos 2 ao cubo menos 7, fecha parênteses, fecha colchete. Então, o valor de M é... Gente, uma expressão desse tipo, nós vamos começar resolvendo de dentro para fora. Por exemplo, parêntese, depois o colchete. Certo? Então vamos lá. Aqui eu reescrevi, nada demais, eu só escrevi o que estava no quadro, que a professora colocou, e nós vamos começar a resolver o parêntese. Só que dentro do parêntese nós temos uma potência, então eu vou dar prioridade, eu vou responder primeiro a potência. Então olha só, eu reescrevo tudo e resolvo aqui. 2 ao cubo é 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E agora eu vou poder responder ao meu parêntese, eu vou poder eliminar esse parêntese aqui, porque 8 menos 7 é igual a 1. Aí eu tenho M é igual a 40 menos, colchete eu conservo, e eu tenho 5 ao quadrado mais 1. E agora eu vou dar prioridade à potência. 5 ao quadrado é 25. Então eu tenho 40 menos, dentro do colchete 25 mais 1, eu já posso resolver isso aqui e eliminar o colchete. 25 mais 1 é 26. Aí eu tenho o seguinte, resolvendo, M é igual a 40 menos 26. E 40 menos 26, aí eu chego no valor de M, que é 14. Resposta, letra B. Questão 6. Calcule o valor da expressão abaixo. 3 mais 1, entre parênteses, ao quadrado, mais 2 vezes 5, menos 10 elevado a zero. Gente, nessa expressão, no simulado, me parece que aqui tem um x. Eu não coloquei o x, eu coloquei esse pontinho que é a mesma coisa de multiplicação. Por quê? No nono ano,
vocês já começam a estudar equações. As equações normalmente trabalham com a variável x. Então vocês podem confundir o x da expressão da equação com o x da multiplicação. Então por isso que é mais ideal usarmos esse pontinho para multiplicarmos dois números. Nós vamos ver nas questões seguintes que tem expressões de equações que vamos resolver e que tem a equação com a incógnita x. Então não é interessante usarmos esse x para multiplicar. Então vamos lá. Olha só, dentro do parênteses eu tenho 3 mais 1. Aí eu fico 4 ao quadrado mais 2 vezes 5 menos 10 elevado a zero é igual. Bom, eu resolvo essas duas potências aqui agora. 4 ao quadrado é 16, mais 2 vezes 5 menos 1, porque todo número elevado a zero é 1. Lembram de potência? Vocês já estudaram potência. Então vejamos, eu vou resolver agora essa multiplicação, porque numa expressão que eu tenho os operadores mais, o de menos e o de multiplicação, a prioridade é da multiplicação, da divisão, depois vem a adição e subtração. Então 2 vezes 5, 10, 16 mais 10 menos 1, que eu tenho 26 menos 1 é igual a 25. Portanto, letra D. Questão 7, gente. Jardel utilizou 25% de sua mesada para ajudar a pagar a festinha que estava sendo organizada em sua escola. A alternativa que melhor representa o percentual da mesada utilizado por Jardel nessa festa é... Então, ele recebeu a mesada e 25% ele contribuiu com a festinha da escola. Qual é o gráfico ou a representação referente a esse percentual que Jardel ajudou na escola? Gente, trabalhar com porcentagem é uma coisa legal, é um assunto legal que vocês usam no dia a dia de vocês. Então vejamos, esse símbolo aqui, 25%, significa essa expressão aqui, 25 dividido por 100. Sempre que vocês visualizarem 25 ou qualquer número, não importa, e esse símbolo na frente significa que esse número está dividido por 100. É a centésima parte de algo. Então vejam só, 25 dividido por 100, essa fração aqui eu posso simplificar assim. Eu vou dividir em cima por 25, 25 dividido por 25 dá 1, e 100 dividido por 25 dá 4. Então eu percebo que eu ajudar em 25%, eu contribuir com 25%, é a mesma coisa que eu contribuir com 1/4 do que eu tenho, 1 sobre 4. E o que significa isso? Significa dizer que o que eu tinha, no caso aqui da questão a mesada, eu dividi em 4 partes e peguei uma parte. E eu represento assim, eu divido em 4 partes iguais e pego uma parte. Então, aqui é a representação de 25%, 1/4 daquilo que eu tinha. Eu posso pensar assim também, eu pego o todo, a minha mesada, que corresponde a 100%, no assunto de porcentagem, o todo você representa com 100, e vou dividir por 4. Por que eu vou dividir por 4? Porque as opções das questões sempre está dividindo por 4 aqui. E aí eu dividindo por 4, eu descubro que dentro de 100 eu tenho 4 partes de 25, porque 100 dividido por 4 dá 25. Aqui corresponde a 25%, esse pedaço é 25, mas o correto é eu afirmar o seguinte, aqui é 25, mais 25, aqui é 50%, aqui é a metade, aqui é 75% e aqui é 100%. Então, se eu pintar uma parte dessa aqui, eu tenho que corresponde a 25%. Resposta, portanto, letra A. Questão 8, gente. A fração 5 sobre 8 pode ser representada pelo número decimal. Bom, gente, aqui basta que vocês dividam, efetuem a divisão, e aí vocês têm 0,625, letra C. Como eu disse no início, eu não vou mostrar a divisão, tá? Porque eu entendo que no 9º ano vocês já devem estar sabendo. Caso contrário, tem muitos vídeos bons no YouTube mostrando como proceder para dividir. Bom, questão 9. O valor de 1 litro de gasolina comum em determinado posto de combustível foi marcado como o seguinte preço, 4,019. Isso significa, vejam só, R$ 4,01 e 9 décimos, R$ 4,01 centésimo e 9 milésimos, enfim. Isso aqui, gente, eu acredito também que vocês já viram. Olha só, eu tenho um número que é um número decimal e que eu tenho o seguinte, antes da vírgula eu tenho um número inteiro. Aqui é 3, é o número inteiro, certo? É o número inteiro. Depois da vírgula é a décima parte. O segundo número é a centésima parte, é o centésimo. O terceiro número é o milésimo. O quarto é o décimo de milésimo. O quinto é o centésimo de milésimo. E o sexto número
é o milionésimo, certo? Então aqui nesse número π, né, numa representação do número π abreviado, eu tenho a parte inteira 3, 1 décimo, 4 centésimos, 1 milésimo, 5 décimos de milésimo, 9 centésimos de milésimo e 2 milionésimo. Então, no meu número que foi dado na questão, eu tenho que depois da vírgula, aqui seria o meu décimo. Aqui eu tenho 1 centésimo e 9 milésimos. Letra B. Questão 10, gente. Observe os números abaixo. Aí eu tenho à disposição aqui alguns números, tá? O algarismo 3 está ocupando a ordem dos décimos de milésimos no número. Bom, para responder essa questão, de novo, eu vou trazer para vocês essa imagem aqui, onde depois da vírgula eu tenho as definições de décimo, centésimo, milésimo, décimos de milésimo. E eu quero saber em qual desses números o número 3 ocupa a posição décimo de milésimo. Então, décimo de milésimo está aqui, ou seja, depois da vírgula ele tem que ser o primeiro, segundo, terceiro, o quarto número. Ele tem que estar na quarta posição. E ele está na quarta posição aqui. Olha só, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho o décimo de milésimo. Letra D. Questão 11, gente. Ao calcular as operações abaixo, o valor obtido será. Então está aqui a expressão, basta montar, né? Olha só, aqui já está tudo calculado, tudo bonitinho. Eu só queria atentar para você que quando eu tenho essas operações aqui que eu vou montar, eu tenho que deixar vírgula embaixo de vírgula. Então esse número 2,01, ele não tinha esse zero, eu coloquei só para que ficasse organizado aqui, para que vocês pudessem entender o cálculo. Aí depois eu somo isso aqui, acho 4,19 e vou subtrair 0,99, dá 3,2. Letra D. Questão 12. A letra grega π na matemática representa a divisão entre uma circunferência e o diâmetro correspondente, com valor aproximado de 3,14159265. E aí é infinito, isso aqui é um número irracional, já estou adiantando a resposta da questão. Portanto, podemos afirmar que π é um número irracional, gente. Letra D. Vamos lembrar os números aqui? Olha só, os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros, que é onde você começa a trabalhar com os números negativos. E aí vem esses dois aqui, estão contidos no conjunto dos números racionais, quando você começa a escrever em forma de fração. E aí você tem os números reais, é o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. E aí eu acrescento agora os números irracionais. Por exemplo, π é um número irracional. E agora eu tenho um conjunto de todos os números reais, aqueles que a gente trabalha no ensino médio. E também, depois, eu tenho, já no primeiro ano, começo a trabalhar com os números complexos, tipo a raiz de -9, tá? Mas, enfim, o número π é um número irracional. Vamos à questão 13, gente. O valor da raiz de 135 está entre. Aí tem as opções aqui. Gente, às vezes o estudante quer calcular isso aqui, a raiz. Mas seria mais interessante, como já está aqui, inclusive nem animei, nem coloquei a animação. Mas enfim, vejam só. Vamos lá, as opções me dão 10 e 11, 11 e 12, 12 e 13, 13 e 14. Então o mínimo é 10, o máximo é 14, aqui tá de valor possível. Aí eu vou pegar, poxa, 10 vezes 10 é 100. Beleza, poderia estar entre 10 e 11. Só que 11 vezes 11 é 121. Então está menor do que 135, então não pode ser entre 10 e 11. Gente, a raiz, vocês sabem que a raiz de um número, se eu multiplico por ela mesma, eu volto ao número. Por isso que eu multipliquei 10 por 10, depois 11 por 11, para ver se eu chegava em 135. Então veja que não pode ser 11. Então veja que não pode estar entre 10 e 11, porque 11 vezes 11 deu 121, menor que 135. Aí eu pego a letra B, vamos lá, 11 e 12. Está entre 11 e 12? Vamos ver. 11 é 121, pode ser. E 12, 12 vezes 12, 144. Então o número 135 está entre 121 e 144. Portanto, letra B. O resultado da expressão abaixo, para x igual a 2 eu tenho uma expressão e quero saber quanto é o valor dessa expressão, quanto é que dá quando x é igual a 2. Para isso, basta substituir, gente. Já que eu sei o valor de x, eu vou substituir na expressão. Então, onde tem x, eu escrevo 2. Então, 3 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais
15. Eu repeti a expressão substituindo o valor de x que foi dado. Então, olha só. Primeiro eu resolvo as potências. 2 ao quadrado é 4. E aí eu tenho 3 vezes 4 menos 3 vezes 2 mais 15. 3 vezes 4, aí nessa expressão, primeiro são as multiplicações, depois as operações de subtração e soma. Então, 3 vezes 4, 12, menos 3 vezes 2, 6, mais 15. Agora eu vou fazer o seguinte, 6 mais 15. Por que 6 mais 15? Porque 12 menos 6 é 6. E 6 mais 15, eu tenho 21, portanto, letra D. Questão 16, gente. A professora escreveu a seguinte expressão na lousa. X é igual a menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Após dar os valores de a igual a 1, b igual a 3 e c igual a menos 4, a professora solicitou que os alunos encontrassem o valor numérico de x. O resultado encontrado foi. Vamos lá, gente. Aqui eu estou reescrevendo o que a professora escreveu para você. A fórmula é essa aqui. Lembra alguma coisa? Penso que sim. Vamos lá. Eu agora vou escrever a mesma fórmula, só que agora colocando os valores que a professora me deu. O valor de A é 1, então onde tem A eu coloco 1, onde tem B eu coloco 3 e onde tem C eu coloco menos 4. Então, menos B. B é igual a 3, então eu tenho menos 3. Mais, raiz quadrada de quê? O que é que tem dentro aqui? 3 ao quadrado, porque é B ao quadrado, tá? B é 3, menos 4 vezes A. Quem é A? É 1. A é 1. E vezes C. Quem é C? Menos 4. Aí eu vou colocar entre parênteses para não chocar esse sinal de menos com esse sinal de vezes aqui. E embaixo eu divido por 2 vezes 1. 2 vezes A. O que é que eu vou fazer agora? Preste atenção. Menos 3 eu repeti aqui, menos B, mas eu já resolvi aqui dentro. Preste atenção, gente. 3 ao quadrado é 9. Por que mais? Se tem menos aqui. Tem menos aqui e tem menos aqui. E tudo isso aqui eu vou multiplicar. Então, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 4, 16. E aí eu chego nisso aqui. Então, x é igual a menos 3 mais 16 com 9 dá 25. Raiz de 25 sobre 2. X é igual a menos 3. A raiz de 25, gente, é 5. 5 vezes 5 é 25. Dividido por 2. Olha só, eu tenho x é igual a 5 menos 3 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, resposta, letra D. Gente, quando eu recebi essa prova para estar respondendo aqui com vocês, eu percebi que teve um estudante que, na prova que eu recebi, marcou 2 opções. Por que ele marcou 2 opções? Porque ele estudou a equação do segundo grau e aprendeu que esta fórmula aqui faz com que você encontre as equações do segundo grau. E ele não está errado. Preste atenção. Se a professora deu esta fórmula e deu esses valores aqui dos coeficientes A, B e C, então provavelmente eu teria uma equação do segundo grau dessa forma aqui. X ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Ou seja, A igual a 1, B igual a 3, C igual a menos 4. Olha só o que ele pensou. Bom, então, já que é uma equação do segundo grau, eu posso resolver achando o valor 1 e posso resolver achando o valor, vamos ver, porque, olha só, gente, quando eu tenho uma raiz, tá? A raiz quadrada de qualquer número, aqui eu tenho que colocar mais e menos, porque eu calculo uma raiz positiva e uma raiz negativa. Bom, e resolvendo agora, para a raiz negativa, quando aqui é menos, eu tenho o seguinte, menos 3, olha só, menos 3, agora menos 5 sobre 2. E menos 3 menos 5, sinais negativos, eu somo e conservo o sinal. Então, dá menos 8 sobre 2, que dá menos 4. Beleza, tudo certo se a professora tivesse pedido para ele calcular as raízes da equação. Aí ele marcou 1 e 4. Provavelmente ele tentou calcular, achou um 4 lá, um menos 4, e marcou 4 aqui, que não seria 4, seria menos 4. Mas a resposta correta é só 1. Professor, só 1 por quê? Porque a professora não pede que calcule as raízes. A professora pede que resolva essa expressão. E nessa expressão, ela não quer que você calcule quando você tem a raiz negativa, o sinal de menos aqui. Ela já escreveu a expressão que quer que você resolva. Quer que você resolva quando aqui é mais. Então, a resposta é só uma. A resposta é só a letra D. Então, não precisaria fazer isso tudo aqui, não precisaria calcular a segunda raiz. Não é raiz que você está calculando, você está calculando essa expressão que sua professora definiu, que só quer saber esse resultado, quando isso aqui é mais. Então, você ignora o sinal de menos. Perceba, ela já escreveu a expressão que quer que você resolva.
Não precisa estar inventando mais nada, tá, gente? Então a gente para por aqui. Resposta, letra D. 17, gente. O quadrado de um número natural diminuído de 40 é igual ao seu triplo. Determine esse número. Gente, vejamos. O número é x, tá? Toda vez que eu tenho um número que eu desconheço, eu vou chamar de x ou de y, tá? Não importa a letra, mas eu vou usar uma letra para representá-lo. Neste caso, x. O quadrado do número. Bom, se eu disse que é x, o quadrado dele é x ao quadrado. O triplo do número é 3 vezes x, é o triplo. E aí eu tenho x ao quadrado menos 40, ou seja, o quadrado de um número natural diminuído de 40, ou seja, x ao quadrado menos 40, é igual ao seu triplo. Bom, resolvendo isso aqui, gente, eu vou passar esse 3 para o lado esquerdo. Aí quando eu passo esse 3x para cá, ele passa negativo e eu só organizei, coloquei em ordem decrescente do x. Então, x ao quadrado menos 3x, né, positivo passa negativo, menos 40 que já estava igual a zero. Então, eu tenho uma equação do segundo grau. E aí eu vou usar aquela fórmula que vocês chamam de fórmula de Bhaskara. Mas eu preciso identificar os coeficientes para eu trabalhar com essa fórmula aqui. Coeficiente A, B e C. E olhando para essa equação aqui, eu tenho que A é igual a 1. Tá? 1x ao quadrado, b é igual a menos 3, menos 3x, está vendo? B, e c é igual a menos 40. E eu sabendo disso, agora eu vou reescrever esta fórmula, colocando os valores que eu tenho na equação. Então, 3, que é b, só que aqui fica positivo, por quê? Porque b é negativo. Aí menos com menos fica mais 3, mais e menos, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4 vezes A é 1, vezes C. C é menos 40, dividido por 2 vezes 1, que é 2 vezes A. Resolvendo, eu tenho 3 mais menos, tá? Sempre que eu tenho raiz quadrada, eu tenho duas raízes. Uma pode ser positiva e a outra pode ser negativa. Tá, gente? É assim que a gente faz quando trabalha com a raiz quadrada de um número. 3 ao quadrado é 9. E esse menos vai multiplicar com esse menos, vai dar mais. Então, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 40, 160. Então, 9 mais 160, eu vou ter o quê? Raiz quadrada é de 169. Então, 3 mais ou menos raiz de 169 sobre 2. A raiz de 169, gente, é 13, porque 13 vezes 13 dá 169. E aí eu tenho aqui 3 mais ou menos 13 sobre 2. Aí eu vou calcular para o mais e depois eu faço um cálculo para o sinal de menos. Aí eu tenho a primeira raiz, é 3 mais 13 dividido por 2. 3 mais 13 dividido por 2, eu tenho 3 mais 13, 16 dividido por 2, dá 8. A primeira raiz dá 8. E aí eu tenho a segunda raiz. Eu tenho 3 menos, agora o sinal de menos, 13 é igual a 2. E menos 13 mais 3, menos com mais, lembram? Eu subtraio e conservo o sinal do número maior. Então, vai dar menos 10, esse menos esse, vai dar menos 10, porque menos 13 é maior do que 3, e 10 dividido por 2 dá 5, eu tenho menos 5. Portanto, eu tenho como solução 8 e menos 5. Eu não tenho nenhuma opção aqui para marcar. Mais uma questão de segundo grau, que diz o seguinte: as raízes da equação x ao quadrado menos 2x menos 15 é igual a 0 são... Então vamos lá, de novo usar a fórmula que nós temos para o cálculo das raízes. E eu tenho o seguinte: primeiro eu quero definir quem é A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C é igual a menos 15. Agora eu vou reescrever essa fórmula aqui, essa função, colocando os valores dos coeficientes. Então eu tenho B aqui é negativo, então menos 2, menos com menos aqui dá mais, aí fica 2. 2 mais menos, que é sempre assim, raiz quadrada de b ao quadrado. B é menos 2, fica menos 2 ao quadrado, menos, que é da fórmula, 4 vezes A é 1 vezes C. C é negativo, eu coloco aqui entre parênteses para não chocar esse sinal com esse. E embaixo fica 2A, 2 vezes A, que é 2 vezes 1. E aí eu tenho o seguinte: 2 mais e menos, 2 ao quadrado é 4. Menos vezes menos dá mais, e 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 15, 60. Aí eu resolvo isso aqui, eu tenho a raiz de 64, certo? A raiz de 64 é 8. Aí eu tenho 2 mais menos 8 sobre 2. Eu acho a primeira raiz
positiva, 2 mais 8, 10, 10 dividido por 2 dá 5. Eu acho a segunda raiz, agora considerando a operação de subtração, que é 2 menos 8 sobre 2, menos com mais dá menos e conserva o sinal do número maior, portanto eu vou ter aqui 8 menos 2 dá 6, 6 negativo, dividido por 2 dá 3 negativo. Então a solução aqui é menos 3 e 5, letra A. Próxima questão. Observe as sequências das figuras abaixo. Então eu tenho algumas figuras aqui. Figura 1, 2, 3 e 4. Segundo essa sequência, a figura 6 terá quantos quadrados? Vejam só, gente. Qual é a sequência que eu posso observar aqui? Vejam que a base aqui é sempre 3. Eu tenho 1, 2, 3 colunas. 1, 2, 3 colunas para todas as figuras. Só que eu observo que de uma figura para outra, eu estou aumentando o número de linhas. Olha só, aqui eu tenho 1, 2 linhas, aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E aí o que acontece? E sempre na última linha, eu tenho apenas um quadrado pintado aqui, que está no centro. Observe o seguinte, olha a minha imagem, vê se não é. Eu tenho aqui, para a figura 6, a mesma quantidade de colunas, só que a figura 4 tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então a figura 6 terá 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E na última linha eu tenho apenas um quadrado. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 3 vezes 5, 15, mais 1, que é esse aqui. Eu tenho 16, portanto, letra A. Questão 20. Considere a sequência a seguir. 2, 9, 16, 23. E aí eu tenho um intervalo aqui. N, e aí continua. O número que vem imediatamente depois de N pode ser representado por... O que é que eu consigo perceber nessa sequência? Aqui de 2 para 9, eu tenho 7. Vê se não é. 2 mais 7, 9. De 9 para 16... eu tenho 7. E de 16 para 23, eu tenho 7 também. E aqui eu tenho intervalo e eu tenho o número N. Ou seja, o próximo número é o número anterior mais 7, adicionado 7. Então, o próximo número aqui vai ser o anterior mais 7, que é N mais 7. Então, portanto, letra B. Vamos à próxima questão. Questão 21 diz o seguinte. Em um estacionamento, são cobrados pela primeira hora R$10. E em cada hora seguinte, ou fração da hora, são cobrados R$3,50. Um carro pagou R$24 pelo período que ficou estacionado. Considere X a quantidade de hora que o carro ficou estacionado. Marque a opção que melhor representa essa situação. Vejam só, o que eu quero saber é quantas horas esse carro ficou estacionado e eu tenho algumas opções aqui. Bom, sabendo que eu paguei pelo estacionamento R$24, eu tenho o seguinte. Primeiro eu vou pensar o seguinte, eu tenho duas situações, seria um sistema. Por exemplo, o valor a ser pago eu chamei de VP, vocês podem chamar como vocês quiserem. O valor a ser pago é de R$10 se eu ficar até 1 hora. Então, ou seja, para X menor ou igual a 1, eu pago R$10. Mas se eu passar disso no estacionamento, eu vou pagar R$10 mais 3,5 vezes X. Porque a cada hora que eu passar mais, eu vou pegar e multiplicar por 3,50, que é o valor de 1 hora. Então, 3,5 vezes X, porque X representa o valor da hora. Mas isso para X, ou seja, para o tempo que eu ficar, quando ele for maior que 1. Então, beleza. Se eu gastei R$24, se eu paguei R$24, é claro que eu fiquei mais de 1 hora, porque senão eu teria pagado R$10. E aí eu tenho o seguinte, 24, que foi o valor que eu paguei, 24 é igual a 10 mais 3,5x. Veja, eu só estou reescrevendo a minha função para essa condição, ou seja, maior que 1 hora. E eu tenho o valor a pagar é igual a essa expressão. Só que eu já sei o valor que eu paguei, aí eu coloco aqui. E resolvendo isso, eu tenho o seguinte, 24, 10 passa para cá, né? Eu troco de posição na igualdade, passa menos 10, é igual a 3,5x. Então eu tenho o seguinte, 24 menos 10 é 14, 3,5x. Aí x
Olha só, gente, o inverso da multiplicação é a divisão. Para eu achar esse x, eu vou dividir 14 por 3,5, que aí vocês na prova estão sem calculadora, o que é que vocês fazem? Poxa, dividir por um número decimal. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa vírgula daqui e vou jogar para cá. Para eu fazer isso, eu multiplico por 10 embaixo, que dá 35, mas o que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador para continuar sendo verdade. E 14 vezes 10 dá 140. Então eu faria essa divisão lá na minha prova, sem calculadora e tal, e achar 4, ou seja, portanto, eu fiquei estacionado 4 horas, letra A. Vamos ver se é verdade? Eu sei que eu fiquei 4 horas, vou usar essa expressão aqui para ver quanto eu teria que pagar. Então, o valor a pagar é 10 mais 3,5 vezes x. X é a quantidade de horas que eu fiquei. E resolvendo isso aqui, primeiro a multiplicação. 3,5 vezes 4 dá 14. E 14 mais 10, 24. Portanto, está correta a nossa resolução. Letra A. 22. João comprou X latas de brigadeiro para a sua festa de aniversário e pagou R$ 5,00 cada uma. E comprou X mais 4 latas de beijinhos a R$ 7,00 cada uma. No total, ele gastou R$ 68,00. A expressão matemática que melhor representa a situação dada é, vamos ver, despesa com brigadeiro. A despesa com brigadeiro, ele comprou, vejam só, ele comprou X latas. E a quantidade de latas vezes o valor de uma lata corresponde ao que eu gastei com brigadeiro, ou seja, 5 vezes X. Despesa com beijinhos. Eu comprei, percebam, X mais 4 latas. Eu sei que eu comprei X mais 4, então eu coloco entre parênteses. E a quantidade de latas vezes o valor de cada lata, que é 7. Que me dá o que eu gastei com beijinhos. Então, olha só, a despesa total foi R$ 68,00. Vamos ver a expressão? 5x foi o que eu gastei com brigadeiro, mais o que eu gastei com beijinhos, eu tenho 7, entre parênteses, x mais 4. E isso tudo aqui deu 68. Portanto, a expressão utilizada foi a letra D. 5x mais 7, x mais 4 é igual a 8. Questão 23. Ao final do ano passado, a turma do 9º ano da escola Grupo Escolar Ana Oliveira organizou uma festa de conclusão do ensino fundamental. Para ajudar nas despesas, eles pediram doações aos comerciantes do bairro. Os valores doados pelos comerciantes foram organizados em uma tabela conforme a imagem a seguir. Na verdade, a imagem ao lado, essa tabela aqui. Qual a diferença entre o valor médio que foi doado e o menor valor doado? Vamos ver. Primeiro aqui, o menor valor eu já sei que foi o comerciante 1. Então, eu tenho aqui o comerciante 1, comerciante 2, 3, 4, 5, os valores que eles doaram. Mas eu quero saber a diferença entre o valor médio e o menor valor. O valor médio, a média aritmética, gente. Eu vou pegar, somar os valores doados, olha só, 5 mais 8 mais 10 mais 14 mais 13, e dividir pelo número de comerciantes que doou. E aí eu tenho, o valor médio é 50, porque a soma disso aqui tudo dá 50, dividido por 5, eu tenho o valor médio é 10. Só que a questão quer saber a diferença entre o valor médio e o menor valor. Então, o valor médio é 10 menos o menor valor, que é 5. Aí eu tenho essa diferença, dá R$ 5,00. Então, portanto, letra A. Vamos agora à questão 24, a nossa última questão deste simulado. O gráfico abaixo representa o resultado de uma pesquisa realizada entre os visitantes de um zoológico sobre a preferência pelos animais. A tabela que melhor representa esse gráfico é... Vejam só, gente, tem as opções com as tabelas, só que não dá, por questão de espaço, para nós colocarmos aqui. Então, o que acontece? Nós vamos montar essa tabela e ver na prova qual é a letra que tem a tabela que a gente consegue montar aqui. Vamos ver o gráfico, é esse aqui. O gráfico distribui na horizontal aqui no eixo X o nome dos animais e na vertical, no eixo Y, a preferência por esses animais. Então, de cara aqui, eu já tenho que o leão, olha só a vertical aqui, é só seguir na vertical. O leão, eu tenho 50 de preferência, então eu vou colocar na tabela, leão, 50. Agora o jacaré está aqui e muitos se confundem e vai dizer que aqui é o 0, só que tem um detalhe, aqui não é o 0. É porque o gráfico começa já a partir do 10, não é 0 aqui. Então, o jacaré tem preferência 10. O macaco, aí para facilitar, a gente traça uma linha vertical aqui, olha só, aí chega nesse cruzamento aqui de 20. O macaco, a preferência é 20. De igual modo, o urso tem preferência 60, olha só, sigo a vertical, aqui em cima 60. Portanto, urso
60. E agora o leopardo. O leopardo, eu seguindo essa vertical aqui, eu encontro essa interseção que corresponde a 45. Então a preferência do leopardo é 45. Então nós montamos a nossa tabela e lá na prova corresponde à letra A. Bom, gente, assim terminamos o nosso simulado de matemática. Espero ter contribuído e ajudado a cada um de vocês. E aqui vai um abraço aos professores de matemática da escola, do Grupo Escolar Ana Oliveira, ao meu grande amigo Eduardo, ao meu amigo Reinaldo, ao meu amigo e primo Charles e ao meu grande amigo, irmão, companheiro, gente da gente. Meu abraço para o Luiz Carlos Minur.